sede submissos, com todo temor, aos vossos senhores, não somente aos bons e cordatos, mas também aos perversos. Na última palavra, nós estamos olhando 1 Pedro, capítulo 2, verso 18, né? Deixa eu falar alguma coisa sobre o patrão perverso. O senhor perverso, né? Antigamente, isso até hoje, mas no meio ocidental não dessa forma, mas antigamente as pessoas eram de fato escravizadas. Por exemplo, Roma, no tempo do Império Romano, Roma tinha 200 mil habitantes e tinha 400 mil escravos. E para comer, para entrar na cidade de Roma, passar a muralha, atravessar a muralha, eles ainda tinham que pagar um pedágio para entrar e conseguir cama e comida. Uma casa e comida, né? Então, era um povo muito perverso, os romanos. Talvez o povo mais perverso que já existiu teria sido os romanos, né? Muito perversos, né? Então, eram maus. Só que a esses maus patrões, eu preciso me submeter com temor. Não com medo, mas com temor. Eu me lembro agora quando eu me converti. Quando eu me converti, meu pai era um homem rico, mas ele cordou o cordão. Eu passei um ano estudando em Goiânia, de Goiás Velho para Goiânia, um bom hotel, por conta do meu pai. Mas naquele ano, foi em 1955, né? Eu tinha 17 anos, né? E então, o meu pai não quis mais que eu voltasse, porque eu havia me convertido a Jesus. Agora eu era um cristão, um crente que pregava Jesus, né? E eu pregava para todo mundo Jesus, né? E com isso eu não podia voltar, porque eu não tinha dinheiro. Aí a minha mãe era analfabeta, o nome dela era Maria. A minha mãe vendeu ali sem meu pai saber, vendeu umas galinhas, ela vendeu uns ovos e ajuntou um dinheiro. E com esse dinheiro eu fui. Eu me converti em setembro com 17 anos. Eu voltei em janeiro, final de janeiro, por aí, fevereiro, agora com 18 anos. O meu aniversário é 13 de janeiro. Quando eu falei que eu conseguia algum dinheiro e tal, meu pai falou, então você pode ir, porque você já completou 18 anos. Você ainda não é maior completamente, mas você já pode ir por sua conta. Então você vai. E eu fui. Foi muito difícil conseguir um emprego, eu não era uma pessoa qualificada, né? Mas finalmente consegui um emprego, estou resumindo, como faxineiro em um laboratório de exames clínicos. E eu fiquei todo feliz, porque agora eu tinha uma fonte, né? Eu ia ganhar o salário mínimo, mas ok, eu podia comer um prato de comida e alugar um quartinho para morar ali. Fiquei muito feliz. O tempo passou, eu fui crescendo lá dentro do laboratório, até que eu me tornei o segundo, depois do dono, em 4 anos, né? E aí veio um médico
trabalhar no laboratório como responsável pelo laboratório. Um médico. E esse homem, ele me machucou muito emocionalmente. Ele mandava eu fazer os piores serviços. Mandava eu repetir um exame que não precisava repetir. Eu sabia que não precisava. Mas ele queria que eu ficasse lá até 2 da manhã e voltasse no outro dia às 7 horas. Um homem mau. Um homem perverso. Perverso. Me lembro bem o nome dele. Não vou falar, evidentemente, né? Mas nunca esqueci o nome dele. Esse homem traiu o dono. Formou um laboratório secretamente para ele, traindo o dono do laboratório, que eu trabalhava, e ele também, que era um bom homem, né? E dias depois que ele saiu, ele me telefona, pedindo que eu fosse lá no apartamento dele. Eu fui. Ele me recebeu com um hobby muito caro, muito bonito o hobby dele. Sentamos. Sabe o que ele fez comigo? Ele me ofereceu o dobro que eu estava ganhando naquele laboratório. Que durante vários anos, de onde eu tirei o sustento para estudar, eu queria fazer medicina, né? Como de fato fiz, mas eu precisava daquele laboratório. Ele queria que eu traísse o dono como ele traiu, recebendo o dobro. Quando ele fez aquela proposta indecente, sabe o que eu fiz, irmãos? Eu levantei, eu falei, doutor, eu estou indo, muito obrigado. Eu saí e nunca mais ele me ligou, nem eu me interessei em relacionar com ele. O que eu quero colocar aqui para vocês? Eu fui submisso àquele homem mau. Eu fiz tudo o que ele mandou. E fiz bem feito. Tudo que ele mandava fazer. Ele, de alguma forma, ele tinha inveja, ele tinha uns exames que eu sabia fazer, ele não sabia fazer. Eu fazia aqueles exames, né? Então, o fato é que ele tinha ódio de mim, mas eu servia aquele homem o tempo todo. Eu servi com prazer aquele homem o tempo todo, né? Qual foi o resultado? Esse homem mau me procurou para trabalhar com ele, me oferecendo o dobro. Claro que eu não aceitei, né? Não me interessava. Eu já tinha o suficiente para estudar, né? Ali, até o vestibular. Então, os maus estão aí. O mundo é mau, mas eu vivo para servir. Para servir você. Vive para servir. Nós vivemos para servir, né? O nosso Senhor, ele assumiu a forma de um servo. Eu vou falar sobre isso depois, na próxima palavra.